Bem, esse vídeo aqui ele vai complementar o primeiro que nós fizemos sobre a elipse, a definição e elementos da elipse. Então, a gente já parte aqui da definição, né? Então, lembra que nós definimos a elipse, então aqui é um ponto P sobre a curva elíptica, né? E pela definição é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Então, a gente mostra o quê? Que a distância de um ponto sobre a curva F1 mais a distância de um ponto PF2 é igual a 2A. Então, o que nós vamos fazer aqui é tomar alguns elementos aqui. Então, nós vamos chamar esse ponto P de um ponto XY qualquer sobre a curva, né? Então, na verdade, quando a gente toma esse ponto XY, eu estou considerando uma curva qualquer, centrada, mas desde já nós estamos tomando o caso particular em que o eixo maior está sobre o eixo X e o eixo menor sobre o eixo Y. E além disso, nós estamos considerando o caso particular em que essa cônica está centrada na origem. Então, nós fomos definir esses pontos, né? Então, nós temos aqui que esse ponto C é o ponto de coordenadas 0, 0. Então, a distância de F1 a C é a distância C, né? A distância F1 e F2 é 2C, nós já vimos. Então, nós podemos dizer que as coordenadas de F1, elas são o quê? É menos C e 0. E as coordenadas de F2 é C e 0. Então, tendo as coordenadas desses três pontos, nós podemos resolver essa equação, certo? E é isso que a gente vai fazer para chegar à forma reduzida. Então, vamos lá. Então, o que nós tomamos aqui? Então, a distância PF1 mais distância PF2 é igual a 2A. Então, nós colocamos aqui na fórmula de módulo, né? Então, o módulo de PF1 mais o módulo do segmento PF2 é igual a 2A. Módulo, lembrando, é a raiz quadrada, né? Então, eu tenho a raiz quadrada de x mais c, porque aqui x é negativo, né? Então, é x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, mais x menos c, que é as coordenadas, a distância x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui tudo é igual a 2A. Aí, o que a gente faz? Então, continuando, eu posso, por exemplo, isolar esse termo aqui da raiz e jogar esse segundo termo para o segundo membro, fazendo essa equação. Depois eu posso elevar tudo isso ao quadrado. Bom, eu não vou... a gente pode continuar resolvendo isso aqui, mas se vocês observarem no livro que eu mandei para vocês, esse desenvolvimento já está pronto. Então, o que nós vamos ver é olhar agora esse desenvolvimento. Continuar, né? Então, aqui está o desenvolvimento, né? Então, observe que agora aqui eu tenho, continuando, né? Quando eu elevo isso aqui tudo ao quadrado, né? Eu abro isso aqui, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2, abrindo essa expressão aqui, né? Mais c ao quadrado. Abro também a expressão da direita, né? Então, eu vou ter o quê? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Elimino os termos que são comuns aqui, então x ao quadrado, y ao quadrado e c ao quadrado são termos comuns, eu posso já eliminar. Então, eu chego a essa expressão aqui, ó, certo? E também divido, né? Certo? Aí, novamente, quando eu faço esse passo, né? Novamente, então, quando eu faço isso aqui, eu fico com, né? Observe aqui, ó, eu fico com chega a essa expressão aqui. Observe que, novamente, eu posso elevar ao quadrado, né? Quando eu elevo essa expressão aqui, eu posso elevar tudo ao quadrado, então, eu vou eliminar esse radical, então, eu vou ficar o quê? Com a ao quadrado, esse termo aqui de dentro, né? E elevando isso aqui, ó, fazendo o quadrado, isso aqui é a quarta menos 2a ao quadrado, 6x mais c quadrado, x ao quadrado, ok? Tudo isso é só álgebra, né? Então, acompanhe esse desenvolvimento, passo a passo. Uma dica é vocês irem fazendo, né? Tentem fazer esse desenvolvimento passo a passo, né? Então, finalmente nós chegamos, quando a gente vai fazendo e cancelando os termos comuns, a gente chega a essa expressão aqui, ó, a ao quadrado, x ao quadrado, c ao quadrado, x ao quadrado, a ao quadrado, y ao quadrado, a quarta menos a ao quadrado, c ao quadrado. Agora, lembra aqui, olha, do teorema de Pitágoras, que nós vimos aqui, ó, quando esse ponto P está aqui, né? Que vale essa expressão aqui, né? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então,
Se vale isso, então esse termo aqui, ó, eu posso colocar esse x ao quadrado em evidência, né? Então ficou ao quadrado menos c ao quadrado. Então isso é quem? Isso é b ao quadrado. A mesma coisa eu posso colocar aqui esse termo a ao quadrado em evidência. Então ficou quem? A ao quadrado menos c ao quadrado. Quem é isso? Isso aqui é b ao quadrado, né? A ao quadrado menos c ao quadrado. Então eu tenho b ao quadrado, x ao quadrado, a ao quadrado igual a ao quadrado, b ao quadrado. Eu chego finalmente a essa expressão aqui. Aí por último, eu divido tudo por a ao quadrado, b ao quadrado, ambos os termos da equação. Quando eu faço isso, chego a essa expressão aqui. Então, essa expressão é a forma reduzida da elipse quando? Quando o quê? Nesse caso aqui, olha, o eixo maior é 2A, o eixo menor é 2B. O eixo maior está sobre o eixo x, né? Então, observe que essa expressão, que é a equação reduzida, ela se apresenta dessa forma: x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, se eu tiver uma expressão geral e já observar que só aparecem os termos x ao quadrado, y ao quadrado e termo independente, é só dividir tudo pelo termo independente, né? Então, essa é a equação reduzida, né? Para esse caso primeiro aqui. O outro caso é, por exemplo, se o eixo maior for sobre o eixo y, eu posso obter isso, ó, invertendo aqui a posição do foco. Eu vou colocar o foco aqui sobre os focos aqui sobre o eixo y, né? Colocar o foco aqui sobre o eixo y. Então, nesse caso agora, ó, nesse segundo caso, quando o foco está sobre o eixo y, quero trazer esse também para o centro aqui, ó, o centro para a origem. Então, quando eu muda a posição, agora o eixo maior está sobre o eixo y e o eixo menor sobre o eixo x, resolvendo essa equação, que seria essa equação aqui, nós vamos chegar a essa situação. Então, agora o que muda? Veja que o que mudou aqui foi a posição de A e de B em relação a x e y. Então, nesse primeiro caso aqui, o eixo maior está sobre o eixo x. Nesse caso aqui, o eixo maior agora está, observe que A agora, ó, está sobre y. Então, está sobre o eixo y, certo? Então, refaçam essa demonstração. Se tiverem dúvidas, postem, né? Então, isso aqui é só o desenvolvimento algébrico. Se vocês seguirem direitinho o desenvolvimento algébrico, vocês vão chegar a essa fórmula. Não é difícil, já está feito aí. Então, observe isso para vocês partirem para os exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui, por exemplo. Então, eu tenho essa parábola aqui. Então, observe que ela é um exemplo desse tipo aqui, ó. Seria essa aqui, ó. Então, A é 3, B é 2. Né? Então, A é 3, B é 2. Então, o eixo maior está sobre o eixo Y. Né? Certo? Então, com isso, você pode encontrar a forma reduzida, né, para esse tipo simples, né? Esse tipo de elipse, que é o tipo mais simples, ela está centrada sobre a origem, ok?